Olá, sexto ano! Hoje nós daremos sequência ao estudo de mais uma das classes gramaticais ou classes de palavras. Trata-se do grupo dos numerais, no capítulo 23. Então, aqui nós temos a referência aos numerais e são palavras variáveis que indicam ou quantidade, ou ordem, número ou divisão. Então, sempre quando nós tivermos uma palavra que tem a função de indicar uma dessas formas, seja ela uma quantidade, uma ordem ou um número, ou também uma divisão, nós estamos tratando dos numerais. E o que nós precisamos aqui compreender inicialmente sobre os numerais é que eles podem desempenhar duas funções. A primeira delas é a função adjetiva. E o que é essa função adjetiva? É quando um numeral acompanha um substantivo. Então, no caso, conforme o exemplo que nós temos aqui, havia naquela festa mais de 1000 pessoas. O 1000 é um numeral. Numeral 1000 está acompanhando o termo pessoas, que no caso é um substantivo. E quando então ele acompanha um substantivo, ele está na função adjetiva, ou seja, ele acompanha um substantivo. Pode também exercer a função substantiva. E quando ocorre essa função substantiva? Quando os numerais equivalem a substantivos. Conforme o exemplo que nós temos aqui. Dos jogos, ele só conhecia 2, ou seja, é um numeral que equivale a um substantivo, ele está fazendo referência à palavra jogos, porém, o numeral está sozinho, ele não está acompanhando um outro termo. Então, nós temos essas duas funções que podem ser desempenhadas pelos numerais. Os numerais, eles têm uma classificação dependendo do tipo de informação que eles expressam. Então, a primeira delas é cardinal. O que é o numeral cardinal? É quando ele indica uma determinada quantidade de seres. Então, conforme o exemplo que nós temos aqui, 5 pessoas cuidavam da barraca da pescaria. Então, sempre quando nós tivermos um numeral que indica uma quantidade, nós teremos um numeral cardinal. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 100, 150. Então, sempre quando nós temos uma indicação de quantidade. O numeral também pode ser ordinal. Ordinal vem da palavra ordem, ou seja, ele indica a ordem dos seres em um determinado grupo. Então, nós temos aqui, foi o segundo a acertar o alvo. Então, quando nós temos essa indicação de ordem de um ser em uma determinada situação, nós temos o numeral ordinal. Se eu disser assim, José é o segundo da fila, ou José é o terceiro da chamada. Então, segundo, terceiro, quarto, quinto, 11º, 12º, 20º, 21º e assim por diante, quando indicam a ordem, a posição de um ser em uma determinada situação ou em um determinado grupo, nós temos o numeral ordinal. Temos também o numeral multiplicativo. Multiplicativo vem de multiplicação. É quando ele indica um aumento proporcional da quantidade. Conforme o exemplo, arrecadou o dobro de prendas para a festa. Então, sempre quando nós tivermos aqui uma indicação de uma quantidade multiplicada, essa palavra, então, que é um numeral, é classificada como um numeral multiplicativo. Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e assim por diante. Temos também o outro grupo, que é o grupo dos fracionários, que também são numerais.
Fracionários, então, quando indicam uma fração, uma diminuição proporcional de uma quantidade. Então, conforme o exemplo, não venderam 1/3 das fichas. 1/3 aqui exerce a função de numeral fracionário. 1/3, 1/5, metade, 3/7, enfim, sempre quando nós temos uma quantidade fracionada, nós temos um numeral fracionário. Temos também os numerais que são os coletivos. E o que são os coletivos? São aqueles que designam conjuntos com um número definido de componentes. Então, quando se diz uma quina, quina é um conjunto de 5 números, de 5 coisas, de 5 objetos. Uma trinca é um agrupamento de 3 coisas. Uma oitava é uma estrofe de 8 versos, ou seja, um poema que é composto por 8 versos. Cento é um conjunto de 100 unidades. Por exemplo, quando se compra, por exemplo, 100 de doces ou 100 de salgados, nós temos então uma quantidade que é definida. Década é um período de 10 anos. Uma quinzena é um período relativo a 15 dias consecutivos. E assim, tantas outras possibilidades. O bimestre, que equivale a 2 meses. Temos também o trimestre, período de 3 meses. E assim por diante. Então, sempre quando nós temos um numeral que apresenta, que faz referência a um conjunto com um número definido de componentes, nós temos os numerais coletivos. O numeral é, em geral, uma classe variável. Isso significa o quê? Que sofre variações, mas isso não significa que todos os numerais admitam flexões. Ou seja, é uma classe considerada variável, porém, nem todos os numerais têm essa possibilidade, nem todos eles admitem flexões. Então, aqui nós temos o exemplo. Mário é sempre o primeiro colocado nessa brincadeira. Então, aqui nós temos o numeral que é primeiro, é um numeral ordinal. Se eu utilizar em uma outra situação em que é necessário que esse numeral sofra flexão, ele admite essa flexão. Maria é sempre a primeira colocada nessa brincadeira. Temos também alguns casos em que isso não é possível. Assim como nós temos numerais que admitem flexões, também temos outros em que isso não é possível. O novo jogador acertou o dobro de argolas e ganhou. Então, dobro é uma palavra que é invariável. Ela não tem a possibilidade de sofrer flexões. Ele ganhou 14 brindes diferentes na competição. 14 também é um numeral que não admite a flexão. Então, assim, a classe dos numerais é considerada uma classe variável, mas nem todos os numerais admitem as flexões. Aqui nós temos o exercício 3 da página 155, que diz assim: leia o texto a seguir. Pau de sebo é um mastro de aproximadamente 5 metros de altura. Para confeccioná-lo, lixa-se muito bem a madeira, retiram-se todos os nódulos e depois passa-se sebo de boi, cera ou qualquer outra substância escorregadia. No topo, coloca-se uma ou mais notas de dinheiro. Quem conseguir escalar o pau de sebo fica com o dinheiro. Usado em certas festas populares, também é conhecido por mastro de cocanha. Então, aqui trata-se de uma tradição que acontece em uma festa junina. Na letra A, circule os 2 numerais empregados no texto. Então, nós temos o numeral 5, que encontra-se na primeira linha do parágrafo, e o numeral uma, que está na quarta linha. Coloca-se uma ou mais notas de dinheiro.
E a pergunta na letra B. Qual deles é variável, ou seja, admite flexão para combinar em gênero e número com outra palavra? Comprove. Nesse caso, então, nós temos 5 e uma. 5 não admite flexão, porém, uma admite flexão. Então, nós podemos dizer que o numeral uma é variável e a comprovação é que nós poderíamos ter uma composição numa outra estrutura, utilizando então umas moedas, 1 centavo, ou seja, é um numeral que admite flexão. O exercício 4, da página 155. Leia o texto a seguir e circule os numerais que encontrar. Para a corrida de 3 pés, riscam-se 2 linhas paralelas, sendo uma a de chegada e outra a de saída. Cada jogador amarra sua perna esquerda à direita do parceiro. Vence a dupla que primeiro cruzar a linha de chegada. Na letra A. Há no texto um numeral coletivo. Qual que é esse numeral coletivo? Primeiramente, então, nós temos os numerais que são o 3, o 2, o 1 e o dupla no decorrer do texto. E na letra A, então, há no texto um numeral coletivo. Dentre esses, qual deles é o coletivo? É a palavra dupla. Na letra B, considere a frase: nesse jogo, 2 e 2 são 3. Os numerais exercem uma função substantiva ou adjetiva? Explique. Ou seja, eles estão acompanhando ou estão no lugar de um substantivo? Nesse caso, eles estão no lugar de um substantivo, portanto, exercem a função substantiva, pois apresenta as quantidades sem acompanhar o substantivo. Algumas dicas. Os numerais são palavras, os algarismos são símbolos que representam os números, e em textos que exigem uma leitura mais rápida, como cartazes, como placas, como faixas promocionais, a preferência é por algarismos, ou seja, deve-se utilizar os algarismos. E em textos mais formais, iniciar frases com numerais, ou seja, a forma por extenso, escrita, e registrar, então, os que são escritos com apenas uma palavra, principalmente do 1 ao 20, como é formado, então, por apenas uma palavra, nós devemos escrevê-la por extenso. A tarefa referente à aula de hoje, exercícios 7, da página 157, o 1 e o 2 das páginas 159 e também da 160, e o 3 e o 4 da página 160. E por hoje é só, bons estudos e até a próxima aula.